O Sr. Deputado Amadeu Albergaria, do PSD, levanta-me, julgo que duas questões. Uma, mais uma vez, sobre os bolseiros de investigação, mas é uma questão diferente. E uma questão que diz respeito à inserção dos jovens na vida profissional e aos gabinetes de empreendedorismo. Mais uma vez, explicarei a evolução dos gabinetes de empreendedorismo ao longo desta legislatura, que não é apenas uma tarefa do Governo, é uma tarefa do Governo com as instituições de ensino superior, e quando chegarmos a um plano concreto, que faz parte dos planos de desenvolvimento, aliás, das instituições, terei todo o gosto em lhe dizer qual é o calendário das próprias instituições nesta matéria. Relativamente aos bolseiros de investigação, tenho, contudo, um comentário, e não me leva a mal, ao tom um pouco jocoso com que disse, bem, mas depois um dia disse que era assim num ano, e depois no outro ainda não foi, e no ano seguinte ainda não foram atualizados, etc. Pois é que, e tornei sempre isso público, é que de facto esse trabalho foi feito sistematicamente, da comparação entre os valores das bolsas e as condições sociais dos bolseiros de investigação, quer de doutoramento, quer de pós-doc, em Portugal, em comparação internacional. E a verificação foi extremamente favorável para Portugal. Extremamente favorável para Portugal. Coisa, aliás, de que havia uma evidência experimental. Eram os concursos para as bolsas de doutoramento, que tinham cada vez mais candidatos de melhor qualidade. Não havia em competição com outros concursos que existem noutros países. Portanto, não havia nenhuma premência nessa matéria, e havia uma consequência extremamente negativa de ser, nesta matéria, apenas responder e ser correio de transmissão de todos os pedidos de mais despesa. Era que haveria menos oportunidades e menos bolsas, pura e simplesmente. Ora, deve compreender que governar é escolher. E era preciso equilibrar estas duas necessidades. Uma, a de saber se era possível ou não aumentar o valor das bolsas, sendo que estamos num período de expansão, ou acolher uma percentagem maior ou menor daqueles candidatos que a avaliação mostra que são capazes e que devem ter bolsa. Se a comparação internacional tivesse mostrado que Portugal estava a ter menor capacidade competitiva relativamente a outros países nesta matéria, de imediato era preciso dar mais força ao elemento da melhoria das condições salariais. Não foi isso que aconteceu até agora. Este assunto está a ser monitorado com muito detalhe, até porque, naturalmente, as condições dos outros países também variam e estão a variar. E, portanto, o que lhe posso garantir é que temos uma enorme atenção a esta matéria, que é uma matéria de competição internacional por recursos humanos. Sobre as falsas bolsas de investigação já falámos. Sobre a discriminação dos estudantes estrangeiros na FCT. A FCT é uma instituição cujos regulamentos, a que obedece, regulamentos de bolsas e de contratos, é talvez das instituições na Europa mais abertas nesta matéria. Os concursos para contratos de investigação são abertos a qualquer nacionalidade, sem qualquer restrição, o mesmo acontecendo para as bolsas de pós-doutoramento. E isso não acontece, de uma forma geral, do ponto de vista regulamentar, com as bolsas de doutoramento. E não acontece em Portugal, como não acontece em nenhum outro país com fundos públicos. E só acontece em certas condições. Em certas condições que são bem definidas no regulamento. Porque, como deve imaginar, se Portugal financiasse o mundo inteiro para fazer doutoramentos, estaria, com certeza, não estaria a cumprir o mandato que os portugueses dão ao Governo quando pagam os impostos nesta matéria. E obedece à legislação comunitária nesta matéria. Não há nenhum país europeu, em que o acesso público a bolsas de doutoramento por via central seja feito para não residentes, independentemente da nacionalidade. Contudo, Portugal, mesmo nessa matéria, é extremamente generoso quando se trata de colaboração entre instituições portuguesas e instituições estrangeiras, e a instituição portuguesa considera que é do seu interesse de investigação o acesso desses estudantes
ao financiamento público da formação em Portugal. Excetuam-se, naturalmente, os acordos bilaterais que existem com outros países nesta matéria.